Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Vai para 2 Crônicas, capítulo 21. Hoje eu quero ler só um capítulo com você. Só o capítulo 21. E falar sobre um rei que não deixou saudade. Alguém que não deixou saudade. Um rei do sul, de Judá, como todo o livro de Crônicas, como você já está acostumado e já tem ouvido, ele só trata dos reis do sul. Então é mais um que nós vamos conhecer hoje. Seu nome, Jeorão. E eu convido você a não fechar a sua Bíblia, porque hoje nós leremos esse capítulo inteiro, parte a parte, ok? Versículos de 1 a 3. Está comigo aí? Amém? Josafá morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Jeorão tinha irmãos, filhos de Josafá. Eles se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. E eram todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosas, além de cidades fortificadas em Judá. Porém, deu o reino a Jeorão, por ser o primogênito. Vimos na semana passada o reinado de Josafá, um bom rei, mas que teve algumas questões questionáveis, fez algumas alianças que não deveria fazer, mas foi um bom rei. Um rei que temeu ao Senhor, um rei que fez a vontade do Pai, porém, deu umas vaciladas no decorrer da sua vida, e a gente viu isso aqui no destaque do cronista, ao escrever sobre Josafá. Josafá morre, e quem assume o seu trono, quem assume o seu lugar, quem assume o seu reinado, é o seu filho primogênito. Seu filho primogênito, chamado Jeorão. Jeorão, assim como todos os seus irmãos, tinham muitas riquezas. Eles eram bem ricos, porque o seu pai, Josafá, construiu e constituiu muitas riquezas. Devido ao seu tempo de paz, o tempo de construção que ele teve, ele conseguiu adquirir muitas riquezas. Por esta razão, ele deixou, entre os seus filhos, muita herança. E eles então eram abastados, tinham muitas coisas. Seus irmãos, conforme citados aqui, todos eles tinham muito. Mas só um foi escolhido para ser rei. E geralmente, como de costume, o único que era escolhido era o primogênito, que era o primeiro filho. E o primeiro filho se chamava Jeorão. Ainda que eles tivessem um pai que lhes deu paz, que lhes deu tudo o que eles precisavam, acontece algo muito estranho e muito ruim da parte de Jeorão, quando ele assume o trono e ele toma o seu lugar no trono. Perceba o que ele vai fazer nos próximos versículos, de 4 a 7. Tendo Jeorão assumido o reino do seu pai, e havendo-se fortalecido, matou à espada todos os seus irmãos, e também alguns dos chefes de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que havia feito com ele, e segundo a promessa que ele havia feito de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Querido, preste atenção no que esse homem fez. Ele assume o trono, ele assume o reinado, e para não ter problemas de qualquer disputa de seus irmãos querendo o seu lugar, para não ter problema de qualquer situação em que talvez pudesse alguns deles tentar tirá-lo do trono, ele já foi lá e já matou todo mundo. Assumiu o trono e matou todos os seus irmãos. Não apenas os seus irmãos, mas outros grandes líderes de Judá, para que estes também não pudessem tirá-lo ou de alguma forma se levantarem contra ele. Ele simplesmente, irmãos, fez tudo que desagrada a Deus.
Jeorão é aquele filho de Josafá que casou-se com a filha de Acabe. Lembra dessa história da semana passada? Então, esse é o cara. Foi ele que se casou, ou seja, ele tinha como sogro Acabe. Assim como na semana passada, eu falei com vocês um pouco a respeito disso, quando o texto diz, ele foi segundo o padrão de Israel, ele seguiu o padrão dos reis de Israel, isso não é algo bom. Isso não é algo bom, porque nós estamos num contexto histórico em que o reino está dividido. Reino do sul se chama Judá, e reino do norte se chama Israel. E o reino do norte rompeu com a adoração ao Deus vivo. O reino do norte rompeu e se afastou da presença do Senhor. Nenhum rei do reino do norte fez o que agrada a Deus, nenhum. Então, quando você lê aqui nesse contexto, que ele fez conforme os reis de Israel, isso não é algo bom, é algo muito ruim. E piora, porque ele diz assim, ele andou de acordo com os reis de Israel e fez de acordo com o rei Acabe. Piorou então, cara. É como se falasse assim, ele foi ruim, mas ele não foi só ruim, ele foi péssimo. Porque ele simplesmente seguiu o pior, um dos piores reis que Israel teve. É como se você estivesse abaixando o nível pior, nível possível. E Jeorão seguiu o caminho de Acabe, o seu sogro. Agora preste atenção no detalhe que tem nesses versículos aí que aconteceram. Que o texto diz que Deus não o destruiu e não destruiu Judá, porque ele tinha uma aliança com Davi. Irmãos, isso se chama graça. Isso se chama graça da parte de Deus sobre aqueles que são seus, embora não estivessem fazendo de acordo com a sua vontade. Deus não o destruiu de imediato e nem acabou com Judá, não foi por causa dele, mas foi por causa de Davi. Assim como várias vezes eu falo aqui e repito, Deus não nos consome, não é por causa de nós, mas é por causa do Cristo a quem nós servimos, pela graça dele que está sobre nós, e é por isso que ele tem uma aliança com a gente, por causa de Cristo. Deus fez uma aliança com Davi, e a aliança feita com Davi foi que todos os seus descendentes seriam lâmpadas, ou seja, eles iriam levar a luz durante todo o Judá, para que um dia o Messias, Jesus Cristo, pudesse vir da linhagem de Davi, como a gente sabe que aconteceu. Ou seja, Deus derramou sobre Judá da tua graça e da tua misericórdia. E é uma redundância dizer isso, mas eu preciso falar, graça por quê? Porque eles não mereciam. É uma graça imerecida, favor imerecido. Eles não mereciam, mas Deus o fez não por eles, mas pela aliança que ele fez com Davi. Aí o texto continua. Os versículos de 8 a 10 diz assim, olha, nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi até com todos os seus chefes e com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite e atacou os edomitas, que os cercaram, e os capitães dos carros de guerra. Assim, Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá até o dia de hoje. Na mesma época, a cidade de Líbna também se rebelou contra Jeorão, porque este havia abandonado o Senhor, Deus dos seus pais. O que acontece aqui, irmãos, está naquele mesmo texto que corresponde a ele lá em Reis, segundo Reis. O que a gente aprende aqui é que Edom, um outro povo, os edomitas, se levantaram contra Jeorão. E o texto nos mostra que quando Jeorão ele se levanta para lutar contra os edomitas, ele perde a batalha. Diz a história que ele volta quase que morto dessa batalha. Ele sai fugido de lá, porque ele é destruído, ele perde todas as batalhas contra os edomitas, que se levantaram e invadiram Judá, e por isso ele perdeu a batalha. E meu irmão, uma coisa que é muito interessante olhar para esse texto também, é que a razão pela qual ele perdeu, e Judá perdeu, não foi a razão porque eles foram mal na batalha, porque eles levaram menos pessoas para a guerra, porque eles podiam ter levado mais carros de guerra, não, é porque ele havia abandonado o Senhor, Deus dos seus pais. O motivo da sua derrota não era ele, não era a sua força ou a falta dela, mas era a falta de temor ao Deus vivo, porque ele havia abandonado o Senhor.
Então, aqui está claro que ele perdeu a batalha porque ele havia abandonado o Senhor, Deus dos seus pais. O resultado da infidelidade, da idolatria de Jeorão, trouxe sobre Judá derrota e vergonha. Aí, se você acha que Jeorão aprendeu a lição, porque, cá para nós, geralmente quando passamos por situações difíceis, complicadas, derrotas, geralmente são motivos para a gente aprender lições e não fazer de novo, correto? A gente deveria pelo menos fazer isso, né? Deveria ser assim, mas geralmente a gente vai lá e pisa na bola de novo, a gente pisa lá, né, de novo e vai errando, mas pela lógica e entendendo que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, Deus está usando todas as coisas ao nosso redor para nos formar e nos forjar segundo o caráter de Cristo. Ele está usando tudo isso para nos ensinar algo. Aprende quem quer. Você acha que ele aprendeu? Olha só, versículo 11, olha o versículo 11, se você acha que ele aprendeu a lição, olha o versículo 11, Jeorão também construiu lugares altos nos montes de Judá, seduziu os moradores de Jerusalém à idolatria e fez com que Judá se afastasse do Senhor. Misericórdia, irmãos. O homem acabou de perder uma batalha e sabe que perdeu a batalha porque abandonou o Senhor. Quando ele volta para Judá, ele faz o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer vários postes ídolos, vamos levantar vários altares para outros deuses, e vamos levar os judeus a viverem uma adoração a esses deuses e não ao Deus vivo. Ele não aprendeu nada. O seu pai destruiu os altares erguidos por Judá, e ele reconstruiu. O seu pai foi lá e derrubou tudo, e ele foi lá e colocou tudo no lugar de novo. O texto diz que ele levou e seduziu os moradores de Jerusalém a viverem na idolatria. Ele influenciou estes homens e mulheres a afastarem do Senhor. Jeorão não apenas fez tudo o que desagrada a Deus, ele levou uma galera com ele. É aquele negócio do tipo: Tô indo para o buraco, mas vou levar um monte comigo junto. Ele foi levar um monte com ele. Todos os outros começaram a servir a outros deuses e a fazer o que desagrada a Deus. Diz o texto que ele seduziu as pessoas a se afastarem do Senhor. Aí olha como é que são as coisas. Olha a misericórdia do Senhor. Fez tudo que desagrada a Deus. Foi lá, Deus mandou um exército, derrotou ele, voltou quase morto. Aprendeu? Não. Aí ele vai lá e faz tudo errado de novo. Aí Deus vai dar mais uma chance. Vamos ver a outra chance que ele deu para ele? Na verdade, já foi um aviso assim, final para ele, do tipo que tudo que iria acontecer se ele continuasse fazendo isso. 2 Crônicas 21, 12 e 15, diz assim: então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai, você não andou nos caminhos do seu pai Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andou nos caminhos dos reis de Israel, e seduziu o povo de Judá e os moradores de Jerusalém à idolatria, segundo a idolatria da casa de Acabe. Além disso, você matou os seus próprios irmãos da casa de seu pai, que eram melhores do que você. Uau, difícil ouvir isso, hein? Por isso, o Senhor castigará com um grande flagelo este povo do qual você é rei, bem como os seus filhos, as mulheres que você tem e todas as suas posses. Você terá uma doença grave nos seus intestinos, doença esta que aumentará dia após dia, até que os seus intestinos ou entranhas saiam do corpo. Terrível, hein? Não foi nem um alerta, já foi um aviso dizendo: vai acontecer isso, porque você está desobedecendo a Deus. E não é de qualquer profeta, é do profeta Elias. Agora pensa comigo, eu fiquei olhando para esse texto, fiquei imaginando. Primeira coisa, Crônicas inteiro é a única vez que cita o nome do profeta Elias. Única vez, só aqui que cita. Porque Elias, ele tem a sua história contada lá em 2 Reis.
1 Reis no finalzinho e os primeiros capítulos de 2 Reis. Por quê? Porque Reis tem o propósito de contar não apenas a história do sul, mas também do norte. E Elias era profeta onde? Sabia que todo mundo ia falar junto assim, norte, né? Todo mundo, né? Mas beleza, ele era profeta onde? No norte. Então ele lá em cima, ele não era profeta do sul, ele era profeta do norte. E o rei que a gente está falando era de onde? Do sul. Veja bem, Deus mandou o recado para o rei do sul, de um profeta lá do norte. E o profeta Elias, quando manda essa carta, é muito interessante, porque à luz dos livros dos reis, a gente sabe que Elias subiu aos céus no reinado de Josafá. Espera aí, então para tudo, pastor. Josafá já morreu. Como é que essa carta chegou aqui nas mãos de Jeorão? Exatamente. O que a gente consegue entender aqui é o seguinte: enquanto Josafá reinava, no finalzinho da sua vida, Jeorão também estava aprendendo. Então era meio que um corregente. Sabe quando você está passando o bastão? Ele estava já chegando ao fim da vida, ele traz o primogênito, igual Davi fez com Salomão. Caminha com ele até que ele morre e o outro continua. Então, nesse período aqui, ó, que Jeorão e Josafá reinavam juntos, foi que Elias escreveu essa carta. Presta atenção. Antes mesmo de Jeorão cometer todas essas coisas, Deus já havia revelado para Elias, Elias escreveu nesse recado, e esse recado depois chegou nas mãos de Jeorão, depois dele já ter cometido, porque Elias já havia escrito isso lá atrás, antes dele cometer. Porque nada escapa dos olhos do Senhor, e o Senhor está no controle de todas as coisas. Isso quer dizer que a carta de Elias era profética, e revelava exatamente o que ele havia feito, antes mesmo dele cometer tais atos. A acusação do profeta Elias a Jeorão tem 3 vertentes, 3 temas. Primeiro, ele acusa o rei Jeorão de não andar nos caminhos de Josafá e Asa. Agora veja que interessante, Josafá e Asa eles não eram modelo de reis bons. Quem que era o modelo de rei bom? Achei que todo mundo ia gritar junto, Davi, né? Davi. Então quem que era o modelo de rei bom? Davi. Não era Josafá e Asa. Mesmo assim, o Elias fala assim com Jeorão: você não andou nem igual Josafá e Asa. Ele está dizendo o seguinte: Josafá e Asa, eles nem foram os melhores, eles foram bons, e você não conseguiu andar nem no caminho deles, que eram bons, ok, não eram o padrão de Davi, e você não conseguiu andar no caminho deles. Agora, querido, o que mais me chama a atenção é que quando Elias escreve isso para ele, olha lá no início da palavra de Elias, olha lá comigo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai. No texto, poderia estar escrito assim: assim diz o Senhor teu Deus. Sim ou não? Sim, mas Jeorão nem era considerado servo de Deus. Presta atenção. Ele era rei de Judá, ele era judeu, filho de Josafá, na descendência de Davi, estava no meio do povo, morando em Jerusalém, do lado do templo, e não era servo. Quantas vezes nós temos e podemos olhar para a igreja de Cristo, ou melhor, para a igreja visível, e encontrar aqui pessoas que estão aqui, são membros da igreja, são batizados, são líderes, e talvez não sejam sequer chamados servos de Deus. É algo que a gente precisa pensar. É algo que a gente precisa imaginar. Que terrível seria receber uma carta do Senhor, ou de um profeta dizendo: olha, o Deus de Davi está falando com você, ele não é o seu Deus. Não pense você que você serve a esse Deus, você não serve. Porque se você acha que serve, você está enganado. Porque se você o servisse, você andaria como ele quer, mas você não anda. Precisamos pensar a respeito disso. Primeira coisa então que ele fala é que ele sequer andou de acordo com os reis Josafá e Asa. Depois ele vai falar o seguinte: em vez disso, você não seguiu os exemplos do seu pai e do seu avô, e você viveu como os reis de Israel. Ele completa aqui. Ele seguiu o exemplo dos reis maus, do rei do norte, induzindo o povo à idolatria, assim como o norte havia feito. Ele preferiu seguir os passos dos ímpios e dos idólatras, que dos seus pais, que eram servos e tementes a Deus. E em terceiro lugar, Elias acusou Jeorão de ter matado os seus irmãos.
Jeorão matou os seus irmãos para tomar o trono de Judá. E Elias agravou essa acusação, dizendo que aqueles a quem Jeorão matou eram melhores do que ele. Uau! Sabe aqueles homens que você matou, seus irmãos? Qualquer um deles poderia ter assumido o trono e faria muito melhor do que você, porque eles eram melhores que você. Talvez por isso que ele tenha os matado, né? Acho que ele já sabia disso. Como resultado, o próprio pronunciamento de Elias destaca também o castigo que seria dado. E há duas vertentes de um castigo aqui. Primeiro, que ele castigaria o povo de Judá, que ele castigaria os filhos e as mulheres e as posses do rei Jeorão. Porque, irmãos, aquele povo que seguiu os caminhos de Jeorão, eles não são inocentes. Sabe, às vezes a gente ouve pessoas assim: ah, pastor, tem gente que segue igrejas tal e tal, são inocentes. Não, não são inocentes. Não são inocentes. Porque a Bíblia é muito clara no seu modo de falar e de nos explicar. Não há inocente, querido. Não existem inocentes. Todos nós somos culpados. Todos nós somos culpados. E aquele povo iria sofrer, porque eles seguiram o caminho de Jeorão. E em segundo lugar, a segunda vertente do castigo seria que Deus iria colocar uma doença terrível na vida do rei. A Bíblia não nos diz exatamente que doença é essa, mas era uma doença das entranhas, ou melhor, dos intestinos. Algo lá, talvez envolvido com, sei lá, alguma doença terrível dos intestinos que o fez sofrer muito. O texto mais lá na frente vai falar que ele por 2 anos sofreu por dores inimagináveis, terríveis, e até ele morrer. Mas ele vai sofrer exatamente por causa disso, porque ele escolheu servir aos outros deuses e não servir ao Senhor. Não demoraria muito para que a palavra de Deus se cumprisse. Veja comigo, 16 e 17. O Senhor despertou contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos árabes que moravam perto dos etíopes. Eles subiram contra o reino de Judá e o invadiram. Levaram todos os bens que encontraram no palácio real, inclusive os filhos e as mulheres dele, assim que não lhe deixaram filho algum, a não ser Jeoacás, o mais moço deles. Os inimigos vieram, os filisteus, os árabes, invadiram os judeus lá, Judá, e olha que se cumpriu na palavra de Elias: levaram os filhos, as mulheres de Jeorão e todas as posses que ele tinha no seu palácio. Levou tudo. Deixou ele pobre, sem família, sem filhos, sem esposas, sem nada. Sem nada. Ele perdeu tudo, tudo. Um único filho ficou a salvo, que é Jeoacás, também conhecido como Acasias. São 2 nomes para a mesma pessoa. Este homem, que era o filho mais moço dele, ou seja, não era o primogênito, era o menorzinho lá, o mais caçula, ele foi o único que manteve-se vivo e foi largado para trás. Até porque Deus estava no controle da história. E a linhagem de Davi precisava continuar. Ok? Mas continua comigo, versículo 18 e 19. Depois de tudo isto, o Senhor feriu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. A doença ia aumentando dia após dia. E ao final de 2 anos, os intestinos saíram por causa da doença. Nossa, imagina isso, hein? E ele morreu com dores horríveis. O seu povo não fez nenhuma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus pais. Como Elias já havia previsto, recebendo essa revelação do pai, Jeorão sofreu com uma doença nos intestinos terrível, incurável. Ele reinou por 8 anos. Isso quer dizer que ele reinou 6 anos bem e 2 anos com essa doença incurável, sofrendo dores terríveis, inimagináveis. Depois de 2 anos sofrendo com essa doença no intestino, diz o texto que seus intestinos saíram para fora e ele morreu. Ele não resistiu. Uma doença que o havia levado ao fim da sua vida. Jeorão foi tão ruim, mas tão ruim como rei, que sequer o seu povo quis fazer um sepultamento. Imagina isso. O cara morreu e ninguém acendeu uma fogueira, ninguém fez nenhuma cerimônia
de sepultamento. Já imaginou? O cara passou a vida todinha, na hora da morte, está lá, o caixão dele, ninguém vai lá. Ninguém vai lá. Simplesmente os coveiros vão lá e sepulta e pronto, final, acabou. Porque ninguém sequer fez questão de ir lá no seu dia final para simplesmente dar um tchau, um até logo, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Ninguém quis fazer isso. Não houve sequer uma cerimônia. Nada, porque ele não deixou saudade. Como você sabe, professor, que ele não deixou saudade? Veja o versículo 20 comigo. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar saudades. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Que triste, mas ele morreu sem deixar saudade. Foi sepultado na cidade de Davi, que era a cidade onde todos os reis eram sepultados, mas não foi sepultado no túmulo dos reis. Nem sequer isso ele pôde receber no seu, o seu corpo iria receber, que nem ali ele foi sepultado. Reinou por 8 anos. 8 anos. E não deixou saudade. Um homem que ninguém sentiu saudade. Está comigo? Para a gente fechar, depois de ter lido essa história, quero aplicar 3 lições rápidas para mim e para a sua vida. Depois de tudo que você ouviu dessa história, quero te mostrar uma coisa. Primeira lição que eu aprendo aqui: não deixe os sentimentos negativos dominarem as suas ações. Não deixe o desejo do seu coração dominar a sua vida. Primeira lição que você tem que aprender aqui é essa: não deixe os sentimentos terríveis que dominam o seu coração dominarem as suas atitudes. Jeorão era um homem orgulhoso, egoísta e inseguro. Dominado pelos seus sentimentos negativos, matou seus próprios irmãos e outros líderes para que ninguém o tomasse, ninguém o tirasse do trono. Quem o tirou porque não sabia disso? Mas quem tira e quem põe é o próprio Deus. E quem o tirou do trono também foi o Senhor. Muito parecido com os irmãos de José, que também, por detestarem José e por terem inveja de José, o levaram até um lugar com o desejo de matá-lo. Porém, no último momento, apenas o venderam como escravo. Por quê? Porque deixaram os seus sentimentos negativos dominarem as suas atitudes. Inveja, egoísmo, orgulho. Quantas vezes palavras como essa, insegurança, medo, nos tomam e nos fazem fazer e cometer coisas terríveis. Eu li essa semana, eu não li a história não, eu só li a manchete, nem sei como é que é a história, porque eu não li mesmo. Não sei se você viu essa manchete. A manchete dizia: marido mata a esposa por causa do controle do ar-condicionado. Fiquei pensando, isso não é possível. Porque se fosse aqui na igreja, ele ia matar um monte aí. Porque uma hora está gelado, outra hora está quente, outra hora está gelado, Hoje, por exemplo, está quente. Eu não sei se você está sentindo. Eu estou suando aqui em cima, Fiquei imaginando, cara, como é que pode um cara atirar na esposa por causa do controle do ar-condicionado? Meus irmãos, quantas vezes a gente vê pessoas brigando no trânsito? Quantas vezes a gente vê pessoas brigando por coisas, cara, tão pequenas, coisas idiotas, e o cara briga, grita, xinga, bate, é o fortão, Por quê? Porque deixam-se levar pelos desejos do coração, pelos pensamentos terríveis e abomináveis que estão nas nossas vidas. Porque, querido, não vamos nos enganar, nós não somos pessoas boas. O que há dentro de nós não é bom, não. O que é bom dentro de nós é o Espírito Santo que habita ali no coração. E isso é bom. Mas nós não somos bons, não. Por isso precisamos nos controlar e não deixar que o desejo do nosso coração fale mais alto que a palavra de Deus.
Guarda isso no seu coração aí, ó. Guarda isso. Não permita que o desejo do seu coração fale mais alto que a palavra de Deus. Porque o nosso coração é enganoso. É enganoso. Segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto: influencie pessoas a viverem para Cristo, não o contrário. Queridos, que tipo de influência nós temos dado e deixado por aí? Qual tipo de influência você tem exercido na vida dos seus familiares, na vida dos seus colegas de trabalho, na vida dos seus vizinhos, na vida de quem está na academia com você, de quem joga bola com você, de quem vai, fazer o que com você? Que tipo de influência você está levando na vida dessas pessoas? Porque Jeorão influenciou o povo à idolatria. Jeorão influenciou o povo a fazer o mal e que o desagrada a Deus. Ele era um homem de influência, tinha tudo para continuar levando o povo a uma adoração verdadeira, ao Deus vivo, mas fez o contrário. O nosso papel nesse mundo, querido, é influenciar pessoas a irem a Cristo. Nosso objetivo como igreja é ganhar almas para Cristo. Nós devemos influenciar pessoas a serem como Cristo. O tipo de influência que a gente deve exercer na vida das pessoas não deve ser o contrário, não deve ser expelir, mas atrair as pessoas para Cristo. Perceba, querido, o que eu já disse aqui até antes. Jeorão era do povo de Deus, tinha uma função de liderança, seu pai era um homem temente a Deus, mesmo assim ele levou as pessoas a fazerem tudo de errado. Talvez você está me falando assim: pastor, mas eu não sou assim não, eu não fico influenciando as pessoas a fazerem o mal não. Talvez não diretamente, mas talvez vivendo uma vida que não agrada a Deus, talvez agindo de uma forma que apenas agrada ao seu coração, sem se preocupar em representar a palavra de Deus, representar o Senhor e ser como Cristo, você esteja afastando as pessoas de Cristo com aqueles que dizem geralmente assim: ir para a igreja para ser igual a ele, prefiro não ir. Então talvez você não esteja influenciando a eles fazerem o mal, mas só o fato de você influenciá-los a não se aproximarem de Cristo, você já está fazendo mal para a vida deles. Pense, pergunte a si mesmo: que tipo de influência você tem dado e deixado na vida daqueles que os cercam? Seus clientes, os passageiros que entram no seu carro, as pessoas que convivem com você. Que tipo de influência você tem dado? E para a gente terminar, terceira e última lição que eu aprendo aqui nesse texto é essa, ó. Alguém que vive apenas para si não deixa saudade. Por que Jeorão não deixou saudade? Porque ele viveu apenas para si. Ele matou seus irmãos porque ele estava pensando em si mesmo. Ele tentou invadir Edom porque ele estava pensando em si mesmo. Ele foi lá e levou todo mundo a fazer o que desagrada a Deus porque ele estava pensando em si mesmo. Ele só pensava em si mesmo. E por não viver como Deus gostaria que ele vivesse, ele simplesmente levou todas as pessoas a se afastarem dele e não deixar saudade. Conhece pessoas que tudo é ele? Conhece? Eu conheço algumas. Nunca erra, nunca falha, ele que sabe de tudo. Tudo é para ele, se não for para beneficiar ele, não serve. Pessoas que geralmente olham apenas para si, geralmente as pessoas vão se afastando dessas pessoas, porque ela está pensando só em si mesma, só está olhando para ela mesmo. Já imaginou, meu irmão, não tem ninguém no seu velório? Tu já imaginou? Ninguém chorando? Ou pior, as pessoas sequer souberem que você morreu, porque não se importam, deixando nenhum tipo de saudade. Quem vive só para si, não deixa saudade na vida dos outros, mas quem vive para Cristo, impacta vidas, deixa um legado e não apenas deixa saudade, como também é honrado no fim da sua vida. Que tipo de vida nós estamos levando? Que tipo de influência nós estamos deixando? Isso me fez pensar numa última pergunta, para a gente apenas ficar com essas questões e terminar. Você vive para quê?
qual é a sua missão? Que tipo de legado você está deixando para trás? Você vive para si mesmo? Ou tem como objetivo viver para Cristo e para os outros? Que tipo de missão você tem? Você existe para quê? Feche seus olhos. Pense um pouco em tudo que você tem vivido nesses últimos dias. Nós estamos perto de uma virada de ano. Tempo de promessas, tempo de metas. Que tal apenas querer viver para Cristo? Que tal colocar como meta ser apenas como Cristo? E não viver para mim mesmo, mas deixar que Cristo viva em mim. E Cristo vivendo em mim, eu possa deixar um legado que talvez não, com certeza, sozinho, nenhum de nós conseguirá deixar. Que tipo de vida você quer? Qual é a sua missão? Qual é o seu legado? Pai querido, Pai amado, nesta noite, nós nos colocamos diante da Tua presença, certos de que o Senhor nos ama apesar de nós, porque se fosse apenas por nossos méritos, o Senhor sequer se aproximaria de nós. Mas quando o Senhor decidiu nos amar, o Senhor decidiu fazer isso por quem Tu és, pelo Teu caráter, pela Tua bondade, pelo Teu amor e pela Tua graça. Atributos estes que pertencem a Ti de forma perfeita, plena. E aqui estamos nós, pecadores, falhos, corruptos, homens e mulheres que por muitas vezes pensam apenas em si mesmos. Perdoa-nos por isso. Que a gente tenha olhos para a missão que o Senhor tem nos dado. Temos falado tanto sobre isso nesses últimos dias. Não tire de nós o foco da cruz. Não tire de nós o foco da graça. Não tire de nós, ó Deus, o foco de ganhar almas para Cristo, de cumprir o Teu Evangelho, de viver a Tua verdade e de ser alguém que deixa um legado, para que um dia possamos, ó Deus, possam olhar para trás e ao olhar para as nossas vidas, talvez já na eternidade estejamos, mas as pessoas possam olhar para nós e dizer: este, aquele, aquela e ela deixaram muita saudade, porque essas pessoas viveram para Cristo, e elas nos amaram tanto com a sua vida, que parecia que elas estavam mais preocupadas em nos agradar que agradar a si mesmos, porque eles entenderam o grande mandamento, porque eles entenderam o que é viver o Evangelho. Deus, nos dê clareza de missão, nos dê clareza do porquê existimos, do para onde estamos indo e qual é o objetivo da nossa vida, para que nada, absolutamente nada, nos tire do foco da missão do Senhor. Que como igreja a gente esteja focado em influenciar pessoas para Cristo, atraindo-os a Ti, e não o contrário. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em particular com o Teu povo aqui neste lugar, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Que Deus assim nos abençoe.
Encerramos o culto dessa noite e até mais nas nossas próximas atividades, se Deus assim nos permitir. Até lá!